Olá, meu nome é Ana Maria Dall'Agnese, eu sou psicóloga, faço parte do Núcleo de Estudos sobre Luto, o CORA, do CEF. Eu trabalho com enlutados há muitos anos e sempre percebo que falar de luto é bem diferente do que viver o enlutamento, porque às vezes a teoria não abarca tudo aquilo que acontece na prática. E é por isso que nós consideramos esse programa tão especial, tão importante e tão necessário para as pessoas que estão tentando se reposicionar na vida após um rompimento de vínculo importante. O luto é um processo e é também uma experiência. A gente chama de um processo porque ele tem várias características que começam a se manifestar ou aparecer quando acontece a ameaça de um rompimento de vínculo ou o rompimento de um vínculo de amor. Isso é muito importante. O luto só se dá sob uma base de amor. A gente só fica enlutado quando a gente perde aquilo ou aquele que a gente ama. Nesse sentido, o luto tem várias dimensões. Tem uma dimensão física. Ele passa pelo corpo, quando a gente fica com vazio no estômago, quando a gente fica com nó na garganta, quando a gente tem um desânimo, um mal-estar. Ele passa pela cognição, quando a gente dispersa, não consegue se concentrar. O nosso pensamento fica voltado quase que o tempo todo àquilo que a gente perdeu. Demora para a gente conseguir investir energia nas outras coisas que acontecem na nossa vida. E não é que a vida pare. A gente precisa seguir vivendo, cuidando do cotidiano, do trabalho, mesmo com esse desgaste. E é por isso que às vezes o luto é tão difícil. O luto passa por uma dimensão de afeto, que a gente diz. E sim, vem a tristeza, vem a saudade. Né? Uma vez eu li uma frase que diz que a saudade é um dos nomes da falta. Eu acho que sim, vem a saudade dói no corpo. E isso tudo vai se estabelecendo quando a gente começa a perceber que a vida da gente não vai mais ser a mesma sem aquilo ou aquele que se perdeu. Essa experiência, ele exige um reposicionamento e uma ressignificação da nossa vida sem aquele que a gente perdeu. A gente diz que o luto é um processo singular e individual. Ainda que a experiência da perda seja a mesma para uma família, para as pessoas envolvidas, para o grupo de amigos que perde um amigo, né? A experiência é individual e singular. Essas dimensões das quais eu acabei de falar, elas se manifestam em cada pessoa de uma maneira e de uma intensidade diferente. Porque cada vínculo que a gente vive é único com cada pessoa. Parece que uma pessoa fica muito mais abalada por uma perda do que a outra, inclusive dentro da família. A gente sabe que dor não se mede, não se pesa, né? Existem diferentes maneiras de sentir e diferentes maneiras de manifestar o luto. E isso tudo é muito importante quando a gente pensa em processo de luto. O processo de luto, ele não tem um tempo definido para acontecer. No sentido da experiência, ele vai se dando à medida em que a pessoa vai ressignificando a sua vida sem aquele que perdeu, aquele que se foi, aquele que perdeu, né? Então, às vezes, demora muito. Às vezes, a perda tem um impacto muito grande numa família. Quando se perde um pai, quando se perde uma mãe, quando se perde um filho, quando se perde um irmão, todos são afetados. E o tempo de cada um precisa ser respeitado. Pela necessidade de normalizar esse processo, se tenta colocar o luto em uma dimensão de tempo, mas na prática as coisas não acontecem assim. E talvez isso ocasione um estranhamento nos enlutados, que chegam até nós dizendo: nossa, faz 5 meses que eu perdi, continua doendo, faz 8 meses que eu perdi o meu filho, parece que dói mais ainda. E às vezes é assim, às vezes vai doendo aos poucos, que é a maneira como as pessoas vão se autorizando a sentir, né? O luto é um processo natural. E é isso que a gente precisa dizer. Ele é um processo natural. A gente não escolhe se enlutar ou não. A gente vai se enlutar, mais ou menos, vai acessar esse sentimento ou não. Tem várias características que a gente vai continuar falando com vocês, mas que eu acho que nesse momento de processo de luto vale a pena dizer que é um processo natural, que é uma manifestação natural diante do rompimento de um vínculo. Por ter várias características
que às vezes desestabilizam a pessoa, desestabilizam o enlutado. Eu falei das dimensões, né? E na dimensão social, às vezes o enlutado não é mais o mesmo. Não significa que é melhor ou pior, não é mais o mesmo. Os interesses mudam, a configuração diária muda, as coisas do dia a dia que até então eram tão importantes passam por um processo de ressignificação, valores são redistribuídos e atribuídos de maneiras diferentes para as coisas que a gente viveu até antes da experiência da perda e depois da experiência da perda, né? E nesse sentido, algumas características do luto às vezes se assemelham muito com características de depressão, com características de outros tipos de sofrimento psíquico, que é preciso ter um bom profissional para poder identificar as sutis diferenças. Luto não é doença, luto não é patologia, luto é uma manifestação natural. Ele pode se transformar em doença, em patologia? Pode sim, mas isso é uma situação muito específica, que é o que a gente chama do luto complicado, que a gente vai falar também no momento adequado sobre isso. O que a nossa experiência nos conta sobre o trabalho com enlutados? Que é muito importante que as pessoas que estão sofrendo possam falar da sua dor, da sua perda, do que elas perderam com aquele que se foi, de uma maneira espontânea, de uma maneira sem censuras, de uma maneira onde seja validado o sentimento, as diferenças dos sentimentos, né? E nesse sentido, esse programa tem todo o interesse e o intuito de oferecer para as pessoas um espaço de escuta e de fala. De escuta, de fala e de troca, porque às vezes os enlutados aprendem muito uns com os outros. Aprendem que aquilo que parece que é loucura, no sentido de parece que escuta aquela pessoa que morreu chegando em casa, lembra da pessoa nos horários mais diversos e dá uma vontade enorme de chorar, parece que é uma dor que se estende, que não vai passar. Às vezes as pessoas percebem, trocando com os outros, que é natural. E isso ameniza a ansiedade e o mal-estar de quando é que esse luto vai passar, quando é que o luto passa. O luto não é uma fase, o luto não é uma etapa para ser superada. O luto é uma vivência e ele vai se transformando no decorrer da vivência. Como é que o luto vai passando? Quando ele vai se transformando. A gente vai transformando, e acreditem em mim, vai transformando sim. Aquela dor aguda da perda em saudade, em respeito pela experiência vivida, em um amor que ninguém tira do peito, mas que também já não sobrecarrega o dia da gente o tempo todo. A gente aprende a viver com as nossas faltas e aprende a viver de uma maneira digna, de uma maneira saudável, de uma maneira a ensinar as pessoas que estão ao nosso redor que as perdas fazem parte da vida, que algumas perdas mostram o quanto a gente foi privilegiado em viver com algumas pessoas e em algumas circunstâncias. E nesse sentido, nós convidamos a vocês a participarem do programa de apoio aos enlutados. Tchau, gente!